Muito prazer, Fábio Zaguirre, sócio de Cyber da UI, lidero o nosso Centro de Defesa Cibernética. Junto comigo está o Renato Sobral, CISO da Odebrecht, e o Douglas Rocha, do Banco Boa Vista, que lidera a área de segurança. Eu queria começar minha pergunta para o Renato. Renato, um tema super na moda, várias empresas foram massivamente pegas com ataques de ransomware nos últimos 2 anos. O setor elétrico brasileiro praticamente foi um dos mais atingidos. E o board, os executivos de alto escalão, têm um papel muito importante nessa temática de gestão de crise cibernética. Queria que você falasse um pouquinho de qual que é o papel dos executivos, né, do Conselho de Administração, da diretoria, num caso de incidente cibernético, como que a gente pode fazer para conscientizá-los? Legal. É um assunto bem delicado, né? Se tratar com o board, normalmente a gente tem dificuldade para conseguir passar para o board, não a linguagem deles, né? A nossa linguagem técnica, né? Então, o board ele tem um papel extremamente importante na resposta do incidente, porque quando ele é envolvido em um incidente, é porque a coisa já tomou uma dimensão bem grande. E eles precisam estar cientes, né, do que é a segurança, e a gente precisa fazer um trabalho de conscientização realmente do board para que eles tratem a segurança como um risco para a própria empresa e não só tratando a segurança como um problema de TI, né? Então tem um trabalho a ser feito em cima de conscientização com o board, tentar falar a linguagem deles executiva, mas de uma maneira que eles entendam o que é a segurança cibernética. Existe até um documento que eu andei pesquisando, eu achei um documento bem interessante, da Organização dos Estados Americanos, que é um manual de suporte ao risco cibernético para conselhos administrativos. Então, eles têm lá toda uma explicação de como que o board deve atuar, e eles têm ali 5 princípios que devem ser seguidos, e um deles é exatamente de que o board tem que ter em mente de que a segurança tem que fazer parte da matriz de risco da companhia e não ser encarado somente como problema de TI. Legal. Você sabe, pessoal, que essa questão de deixar o board a par, ela é tão importante ao ponto de, no momento do incidente, o executivo chegar para você e falar assim: poxa, mas eu não investi tanto naquela caixa de faro, eu não comprei aquele EDR de última geração no quadrante mágico do Gartner, por que a gente foi atacado? Então, se não há essa conscientização prévia, fatidicamente a gente vai perder tempo em focar naquilo que precisa, que é a resposta ao incidente. Obrigado, Renato. Douglas, queria que a gente falasse um pouquinho sobre visibilidade do ambiente, né? Acho que um dos aspectos mais importantes quando a gente é um CISO, né, ou administra uma área de segurança da informação, é a questão da joia das coroas, do CMDB. Então, como que saber a superfície de ataque nos ajuda nessa temática de resposta a incidente, gestão de crise? Beleza, obrigado pela pergunta, Fábio. Primeiro, a gente não defende o que a gente não conhece, né? Não tem como fazer uma resposta a incidente se você não sabe o que está alocado ali, né? Então, parte primeiramente do princípio que você tem que ter um inventário bem detalhado. E quando eu falo inventário, não é só necessariamente ativos, uma VM, um servidor e afins. Você tem que saber tudo que está rodando ali. Então, qual documento está alocado ali, qual o risco operacional daquela aplicação possivelmente que esteja rodando ali, quem é o dono daquele ativo, seja de infraestrutura, seja de área de negócio, então qual o risco financeiro que pode ocorrer na paralisação, no ataque àquele ativo. Então, primeiramente, tem que partir do princípio de ter um inventário de tudo que está rodando dentro da empresa, né? Onde está alocado, quem é o responsável e afins. E partindo até do princípio de nuvem agora, que a maioria das empresas estão aderindo, é muito mais fácil ter uma escalabilidade maior, né? E aí como que você vai fazer isso? Você vai ficar cadastrando manualmente, squad tal criou 2 servidores hoje para fazer um deploy, a outra squad não tem como fazer isso, né? A gente sabe que é humanamente impossível acompanhar o ritmo que as squads lançam features novas no mercado. Então, o ideal também é ter uma integração do seu CMDB com o provedor de nuvem
para você conseguir mapear isso de forma mais rápida, ter esse discovery instantâneo ali assim que é criado, né? Então tem que partir do princípio de integração e ter um inventário detalhado, como eu falei, não só a nível tecnológico, mas a nível negócio também, o que está rodando ali, quais os documentos estão alocados ali, para uma eventual crise cibernética, num incidente, você saber e já conseguir atuar diretamente sabendo o que tem ali, direcionando esforços para correções ou para contingência, já assumindo um possível risco operacional ou financeiro dentro do ativo ou aplicação que está rodando. Excelente, Douglas. E essa temática de CMDB é algo que todas as empresas sofrem, né? Dificilmente a gente encontra organizações que tenham uma base sólida e íntegra com relação a qual é toda a minha superfície de ataque, principalmente grandes multinacionais que fizeram diversas fusões e aquisições. Ainda nessa temática, Douglas, rapidamente para a gente, que outros aspectos a gente pode conhecer do nosso ambiente, né, que nos permitam ser mais eficiente numa crise cibernética além do CMDB? Claro, a gente pode, obviamente, visualizar a arquitetura de redes. Então, quando a gente fala em arquitetura de rede, não é só o ambiente produtivo, de homologação e desenvolvimento. A gente tem que saber como esses ambientes se comunicam, né? Então, se uma aplicação que está no ambiente de homologação se comunica com o ambiente produtivo, que aí a gente sabe muito bem que ambientes de homologação normalmente não são tão seguros, não tem tanta defesa como ambiente produtivo. Então, seriam vetores mais fáceis de ataque. Então, conseguir mapear a arquitetura de rede, mesma coisa da fala anterior, o que tem ali, o que está rodando, como se comunica, e caso ocorra alguma coisa, o que fazer, né? Quem você vai acionar. Então tem um call tree ali para você conseguir acionar. Então foi um incidente relacionado à gestão de acesso, você sabe, vai acionar aquela equipe específica. Foi um incidente relacionado à exploração de tal vulnerabilidade, você vai acionar outra pessoa. Foi um incidente que foi relacionado a dados pessoais, você vai acionar a equipe de privacidade. Então é bom ter essa linha também de ataque para quando você for lógico, quando e não se, né? Quando você for atacado, você saber quem você tem que acionar naquela hora ali para justamente o board conscientizado, como o próprio Renato mencionou, já saber quais são os riscos que estão ali. Então, parte da transparência também de deixar isso claro. Tem tal risco aqui, tal risco em tal sistema. E caso ocorra, você vai ser acionado, porque tem que entrar em contato talvez com legisladores, dependendo do tipo de incidente que tenha, né? Autoridade policial, às vezes tem que ser envolvida também, né? Então tem que ter. Legal, obrigado, Douglas. Renato, volto contigo na temática de tendência de mercado. Ou seja, se o assunto aqui é evitar uma crise maior, né, mas já partindo do princípio que a gente vai passar por uma crise, saber os vetores, né, de quando que a crise começa, por onde que ela começa, ela é importante demais. Então, o que você tem visto aí com relação às tendências de mercado para crises cibernéticas? Excelente pergunta, né? Porque, como o Douglas falou, você tem que saber, tem que ter visibilidade do teu ambiente, assim como você tem que saber quais são os vetores de ataque, o que está acontecendo. Então, você tem que receber alertas, você tem que saber o que está acontecendo no ambiente. Então, a gente tem, inclusive, palestras aqui, agora, antes dessa, falando sobre, por exemplo, MDR, XDR, EDR, SOAR. Então você tem que ter ali um ambiente, ferramentas, e é o que é a tendência, né? Ferramentas ali de detecção e resposta a incidentes. Só que também você tem que ter pessoas, porque não adianta só você ter as ferramentas, ter muita automação em cima, sem ter a visão crítica de um analista e de um bom analista. Também é uma outra dificuldade da gente, né, fazer retenção de talentos aí no mercado, mas você precisa ter para poder analisar aquilo que as ferramentas, a infinidade de ferramentas que tem aí, apresentam de alertas. Só que tem um passo antes, né? Você tem que detectar, mas você tem que ter o passo da prevenção antes. Você tem que fazer o trabalho básico, a lição de casa, não adianta você só ficar correndo atrás, né, dos alertas que surgem ali no SOC ou no MDR, mas você tem que fazer um trabalho antes, preventivo, que é o básico que todo mundo tem que fazer. Gestão de vulnerabilidade, gestão de patch, conscientização de usuário, principalmente, porque o grande vetor de ataque está no elo mais fraco da corrente, que é em cima do usuário. Implementação do segundo fator de autenticação, conscientização do usuário para como utilizar o segundo fator de autenticação,
porque hoje você tem ali o MFA no celular e o cara tá ali 10 horas da noite na casa dele assistindo uma série no Netflix, começa a brotar push de notificação de MFA, o cara tá de saco cheio e vai lá e aprova. Pô, o atacante hoje não invade, ele faz login, né? Então, além de todo esse trabalho que tem que ter de detecção, você tem que fazer a sua lição de casa, né, para diminuir a quantidade de vulnerabilidades no teu ambiente. Né? Legal, excelente aspectos que você explorou. Eu brinco que se eu fosse um CISO pobre, né, ou trabalhasse numa empresa com budget base zero e tivesse que fazer alguma coisa, 2 aspectos são essenciais e que a gente responde a vários incidentes de segurança cibernética. Gestão de patch, gestão de vulnerabilidade, gestão de conformidade é carro-chefe e é básico. Né? E um outro aspecto é justamente o que o Renato passou, privilégio de acesso, ou seja, você trabalhar numa arquitetura Zero Trust Access, né? Você fazer uma revisão adequada dos usuários com privilégios administrativos dentro do seu ambiente, porque a maioria dos ataques que nós temos respondido eram de vulnerabilidades, com exploit disponível já há muitos anos, ou quebra de um usuário com privilégios administrativos, fez movimentação lateral e depois adentrou na rede como um todo. Hardening, né? Hardening é uma coisa tão básica, né? Pô, a estação de usuário tem que estar com hardening bem feito ali. O cara não pode ter, o usuário não pode ter privilégio administrativo na estação de trabalho. Exatamente. Né? Então, vai no basicão, pega o CIS, né? Aplica os principais controles. Ainda contigo, Renato, como que você vê, né, a questão dos órgãos reguladores, né, nesse ambiente de tendência? Embora no meu segmento ali onde eu trabalho a gente não tenha muitos órgãos reguladores que a gente tenha que atender, mas hoje a iniciativa privada ela acabou virando um regulador, né? Para quem trabalhava muito com o governo, quando você começa a atender muito mais a iniciativa privada hoje está virando um órgão regulador, porque o cara antes de contratar o teu serviço, né? Eu vou falar ali do segmento de construção. Pô, você recebe um puta monte de questionário ali de segurança, né? Então você tem que responder a tudo. Então hoje você não tem que responder só ao órgão regulador, você tem que responder a iniciativa privada por conta dos ataques à cadeia de suprimento. Então, cara, todo mundo virou órgão regulador hoje. Na né? verdade é uma cadeia, né? Você responde internamente para prover informação majoritariamente... Ou certificação. Majoritariamente para o seu CISO, para o seu CIO, para a sua diretoria. Depois vem controles internos, também faz perguntas relacionadas a isso. Vem a auditoria, faz perguntas. Vem a auditoria externa, faz perguntas. E chega o regulador e também faz as mesmas perguntas. Né? O que mais a gente faz é responder pergunta. Legal. Ainda contigo, né, e pensando em tendência de mercado, para evitar uma crise cibernética, cara, muitas vezes a gente pensa em terceirização. Né? Ou seja, eu não tenho capacidade, né, de fazer tudo muito bem feito, porque às vezes não é o core business daquela organização. Então, que tipo de serviço ali a gente poderia minimamente pensar em terceirizar para evitar uma crise cibernética maior? A parte de terceirização, né, aí falando do segmento que não é de tecnologia, né, então realmente não falta de braço, né, então você tem que pensar ali em terceirização de alguns serviços, mas no momento da crise você tem que ter algumas cartas na manga que você não usa no dia a dia. Por exemplo, durante um incidente, você tem que fazer o post-mortem, você tem que fazer uma forense. Cara, quem que tem forense hoje dentro de casa? É difícil, então é bom você ter ali um contratinho de horas de uma empresa para fazer forense, né? Fazer ata notarial, tudo que é necessário ali para justificar ali a tua resposta ao incidente ali, ou a resolução do problema. Então é bom, você tem que sempre ter alguma cartinha na manga, e eu acho que também essa parte de forense aí é importante, você ter um banco de horas ali para a hora que precisar, você não ficar correndo atrás desesperado e não ter para quem pedir ajuda. Excelente. Um outro aspecto, pessoal, pensando ainda em terceirização, pensando em serviço, é muito comum a gente terceirizar parte do nosso SOC, né? Ou seja, poxa, eu vou contratar várias pessoas e fazer uma operação 24/7, né? Até construir os use cases, até construir a arquitetura, isso é super comum, isso ajuda pra caramba numa hora de uma resposta a incidente. Poxa, eu vou fazer uma contratação, eu vou fazer um serviço interno de Threat Intelligence, eu vou subir um MISP, eu vou subir ferramentas. Não, você vai procurar um player que já está muito avançado, que já está dentro das principais fóruns de Deep Dark Web e que vão trazer visibilidade com relação à inteligência de ameaças para a sua organização.
Legal, Renato, muito obrigado aí. Valeu. Pela colaboração desses pontos. Douglas, voltando contigo, a gente está num momento, né, nós profissionais da área de segurança da informação já há bastante tempo sofrendo com escassez de recursos, né? Salários altíssimos quando você vai contratar uma pessoa, então você quer um sênior, mas você vai contratar ele já está com um cargo de gerente, ou às vezes até acima disso. E nesse contexto de crise cibernética é um desafio ainda maior, né? Você perder ali ou ter poucos profissionais que conheçam responder bem um incidente. Cara, qual que é o segredo? Como que você vê essa situação? O que a gente pode fazer para colocar um mitigatório nesse aspecto? Um problema sério, além de não ter profissionais, quando você encontra o profissional, ele não está preparado para aquele cargo que você procura, né? Então é normal a gente entrevistar uma pessoa para um cargo de especialista, você vê que ele está no nível no máximo de um pleno ali, né? Então não é só a escassez de profissionais, a escassez de profissionais capacitados também, né? Porque às vezes você encontra e ele não está capacitado. Indo nessa linha, até corroborando com o que o Renato falou, é justamente investir em serviços, né? Então contratar um banco de horas com uma consultoria, alguém que seja especialista no assunto. Mas quando tem incidente aqui eu não uso, não preciso, vou contratar o banco. Contrata mensalmente, se precisar, e quando precisar você vai utilizar. Né? Melhor do que contratar um profissional que vai ficar parado ali sem ter o que fazer, né? Então contrata o banco de horas ali para quando você precisar utilizar. Em termos de outras alternativas, automação através de ferramentas. É possível a gente automatizar, principalmente as primeiras etapas de um incidente, então monitoramento, detecção e afins, você consegue automatizar através de ferramentas. Agora tem outras ferramentas também para simulação de ataque, a gente vai entrar na cadeia de prevenção ao incidente, né? Não necessariamente na resposta em si. E aí você consegue utilizar ferramentas de base, que teve até uma palestra anterior aqui falando sobre o assunto, que é a Breach Attack Simulation, para justamente simular um ataque de vazamento de dados, partindo do pressuposto que o atacante já está dentro do seu ambiente. O que ele consegue fazer? Ele conseguiria filtrar dados, conseguiria fazer uma escalação de privilégio, conseguiria fazer uma movimentação lateral, e a gente entra naquele ponto anterior novamente de microsegmentação de rede, conseguiria sair de uma rede não produtiva para uma rede produtiva, onde ele teria acesso a dados produtivos, a aplicações que estão rodando diretamente para cliente e afins. Então você consegue fazer isso de forma automatizada através de ferramentas ou contratando via serviço também, que foi até o exemplo que foi dado na palestra ali anterior. Além disso, saindo do ferramental, entrando em processos, um processo de tabletop, né, que você vai ver o que não é a parte técnica, mas o que fazer e como fazer. Ver se as pessoas que estão envoltas ali na resposta a incidente estão preparadas para isso. E as pessoas envoltas não necessariamente vão ser técnicas. Pode ser o gestor, como bem Renato falou, acionar uma entidade, um órgão regulador e afins. Normalmente não vai ser uma pessoa técnica que vai fazer isso. Pode ser o DPO, pode ser um gerente, o CISO ou qualquer pessoa do tipo de um cargo de gestão. Nem todo mundo tem um CSIRT, né, para poder fazer esse tipo de acionamento. Exatamente. Então, ter esse tipo de treinamento, né, porque não é só um procedimento, é um treinamento para as pessoas verem o que precisa ser melhorado, então ver se as pessoas estão preparadas, porque quando chegar, mais uma vez, não é se, mas quando chegar, as pessoas precisam estar preparadas, saber como agir, já ter um playbook ali do que vai ser feito, quem precisa acionar, voltando mais uma vez no ponto do call tree, né? Quem vai ter que acionar, de qual área, quem é responsável, porque na hora ali do vamos ver, acontece a crise realmente, não adianta ficar nervoso, tem que saber o que tem que ser feito, né? Então, nada mais justo do que fazer isso. E tem que seguir um pouco a linha da aviação. O piloto do avião, ele tem ali perfeito. os checklists dele. A rotina dele. No momento de crise. Um runbook dele ali, uma instrução de trabalho. O cara não vai fazer o que deu na cabeça dele, ele tem que fazer aquilo que está treinado para fazer e está escrito no manual, né? Então, basicamente é isso aí. Exatamente. E corroborando também com isso, tem frameworks de resposta a incidentes, os mais famosos são do NIST e do SANS. Do SANS é bem robusto, eu prefiro o do NIST, que ele é bem compacto e já te dá o direcionamento correto para o que tem que ser feito. Ele é dividido em 4 etapas. E o bom dele é que ele não trata um incidente como algo com o início e o fim. Ele trata o incidente como algo cíclico.
Então, começa na fase de preparação, que é a primeira fase, né? E ali ele trata do quê? De tudo isso que a gente falou. Inventário, então você tem um inventário corretamente, feito de forma correta, saber o que está rodando ali, o que não está, qual o risco daquele ativo, enfim, que está ali, ou aplicação e afim. Passa para a fase de análise e detecção. Então, na fase de detecção, mais uma vez, ele não está falando de detecção que está ocorrendo ou que ocorreu. A fase de detecção também parte do pressuposto que pode ocorrer. Então, você detecta um gap ali na sua infraestrutura, nos seus ativos, e já corre para corrigir. Entra na fase de análise, já partindo do pressuposto que está ocorrendo ou ocorreu algo, então você já analisa o que está ocorrendo ali, qual o nível de risco, como foi explorado e afins. Parte para a terceira fase, que é a fase de contenção, que é a fase talvez que tenha maior tomada de decisão, porque você tendo essas fases anteriores bem feitas já, quando chega na parte de contenção você já sabe, não, esse ativo aqui eu posso tirar ele da rede aqui, porque não vai ter prejuízo nenhum operacional para a empresa, não vai ter prejuízo financeiro, não vai atrapalhar nem a operação da empresa, nem os colaboradores, nem os usuários. Excelente. Ok. Ou o contrário, não, o prejuízo de tirar esse ativo do ar é maior do que o risco que está sendo elevado com a exploração da vulnerabilidade. Então, vamos... Questão de apetite a risco. Vamos aceitar esse risco. Legal. E mantém o ativo lá, né? Passa ainda na terceira fase para a fase de erradicação, que já é a fase que você vai analisar tudo que está ali, vai erradicar o problema, como o nome já pressupõe. Ainda na terceira fase, a fase de recuperação, então tudo já passou, já foi contingenciado, já foi erradicado o problema ali, chegou na recuperação. A gente vai ver se o backup funciona. O backup funciona? Testou o backup? Está funcional? É o básico, né? E aí faz a fase de recuperação para voltar o ambiente para o estado que deveria estar normal, né? E espera-se corrigido. E a quarta e última fase do framework do NIST é a fase de pós-incidente, que aí vai fazer a parte de aprendizado, né? Vai ter uma reunião de pós-mortem. Que todo mundo deixa para nunca fazer. Exatamente. Na hora que der tempo faz, hein? E é a parte mais importante, né? Porque é onde vai rolar o aprendizado ali, vai entender quais foram os vetores de exploração, né? Vai ter um aprendizado de, precisava de mais investimento em pessoas, ou investimento em ferramental, ou em detecção, enfim. Legal. Onde vai entrar a parte do forense, que bem foi falado, né? Também analisar tudo ali do que foi investigado, ver se tem alguma coisa além, mas enfim. O framework do NIST é o mais utilizado no mercado e é o mais fácil de ser seguido. Excelente, Douglas. Pessoal, a gente está se encaminhando para os minutos finais. Queria agradecer aí o Renato, o Douglas, por esse bate-papo. Ainda puxando um gancho. Se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira. Né? Vai acabar o evento, a gente está aqui ainda. Assunto tem, né? O que a gente tem visto muito do lado de consultoria é um movimento natural de várias empresas já criarem o seu Cyber Crisis Plan, né? Ou seja, quais são os seus planos de crise cibernética. Se eu pegar um ransom, se eu tiver um ataque massivo, né? Um data leak, um estelionato, como que eu faço? Quem que é o owner da crise? Quem que são as pessoas que vão responder naquela crise naquele exato momento? O que eu respondo para o meu time de imprensa as principais perguntas triviais que vão surgir? Pô, vazou mesmo? Vai pagar resgate? Não vai pagar? Então, se você já faz isso de uma forma prévia, você já está na frente de várias outras organizações. A gente quer abrir para perguntas, né? A gente tem uns minutinhos finais, mas por gentileza, será um prazer poder respondê-los. Alguém tem pergunta, pessoal? Opa, boa tarde pessoal. Fábio aqui da Braskem. A minha pergunta é com relação à estrutura, né? A gente sempre teve no passado a segurança sendo tratada pelo um time do TI, ou carinha do TI, né, como a gente falava antigamente. E hoje a segurança ela está reportando diretamente para o boarding às vezes, né? Como que vocês enxergam dentro de uma estrutura de grandes empresas essa representatividade da segurança direto no board, né? Antigamente o board recebia informações através de um gerente ou através da própria equipe técnica, mas já mastigado, já um pouco mais filtrado, né?
hoje entende-se que o board deve receber 100% das informações de uma forma muito mais clara. É capaz, é normal esse tipo de abordagem? Como que vocês enxergam isso para as grandes empresas? O Renato vai responder essa para você, Fabinho. Eu vou começar aqui. Eu acho que o Fábio que tem aí, passa por diversas empresas aí com consultoria, acho que ele pode complementar, mas a gente tem inclusive essa vivência, né, hoje de a segurança está dentro da TI. O grande problema disso é que eu acho que falta um pouquinho de força ali junto ao board, né? Tem, de certa forma, não explícito, mas tem um conflito de interesse, porque o cara da segurança é o que fala não, né? Então ele estando dentro da TI, ele tem que falar não para o chefe dele, né? Mas realmente tem um problema de chegar lá no board com o discurso da TI. Quando você tem uma estrutura onde o CISO responde para o conselho, né, o cara está ali num nível par do CIO, né, e ele está ali respondendo para o conselho, realmente tem mais força a área de segurança. Eu, particularmente, vejo que essa estrutura é ideal. Não são todas as empresas que adotam esse tipo de estrutura. Não sei, no mercado financeiro eu acho que tem mais, né, o Douglas, esse approach do CISO está ali mais próximo do board, né? Eu acho que constrói um diálogo melhor e leva toda aquela questão de conscientização para o board em relação à segurança. Obrigado, Renato. Complementarmente, o que a gente tem visto, Fábio? Empresas mais evoluídas do ponto de vista de maturidade, segurança cibernética, de controle, pegam a área de segurança e criam uma diretoria, uma vice-presidência que reporta direto para o conselho de administração. Ou essa estrutura fica debaixo de uma estrutura de risco, né? Risco e controle. Então ela fica numa estrutura diferente da uma estrutura de tecnologia, justamente para não haver conflito de interesse. Uma boa prática é você fazer metas cruzadas. Então vamos pegar aqui um exemplo básico de gestão de vulnerabilidade. Poxa, a segurança da informação está lá varrendo a rede, tem um monte de vulnerabilidade. É o time de infra e de TI que vai tratar, de sistemas. Então você faz metas cruzadas entre as duas diretorias para que se chegue num objetivo de baixar as vulnerabilidades presentes naquela organização. Mas o que a gente tem visto é isso. O mercado financeiro tem feito isso já há algum tempo, ou seja, dado mais autonomia para o CISO e esse papel dentro do conselho. Uma outra coisa que a gente vê são as empresas que estão agora respondendo como SEC. A SEC já fala, né, de colocar o assunto cybersecurity na pauta, né, como uma das 5 prioritárias que deve ter dentro do conselho. Então é esse movimento que a gente tem visto. Legal? Mais alguma, pessoal? Mais nenhuma, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Então, muito obrigado. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, tá? Obrigado a todos. Excelente evento. Obrigado.